Queridas, queridos e queridos, a Fórum está concorrendo ao melhor canal de política no Prêmio Best. É simples nos apoiar. Digite www.premiobest.com, vai na busca, digite Revista Fórum e vote. Ou então pegue o link aqui na descrição ou nos comentários. Muito obrigado. Vou fazer uma confissão aqui. Eu sei que muita gente da esquerda não gosta dela, tá? Eu tenho críticas a ela, mas tenho muito respeito. Eu acho ela muito inteligente, tá? Ela é uma pessoa que veio da favela, tá? Ela é trabalhadora, ela está lá no Congresso trabalhando, tá? Isso ninguém pode tirar dela. E ela é muito boa em vídeos, né? Ela é muito boa. A Tabata Amaral, é dela que eu estou falando. E a Tabata deu um chega para lá nesse Nicolas Ferreira muito satisfatório, tá? Há alguns dias, o Nicolas fez um ataque aos moradores numa comunidade de Diadema, em São Paulo, né? Coloca o tweet do Nicolas aí, por favor. Ele comparou duas fotos. Eu chequei, eu fui no Google Maps checar. De verdade, é assim, tá? Então, ele botou aqui, ó, as casinhas todas pintadinhas quando elas foram entregues e como elas estão hoje, tá? Só digo que vocês reparem que o que as pessoas fizeram foi, por exemplo, tampar e proteger os carros, botá-los em garagens, tá? O Brasil não é pobre, é desordenado. Você dá casa pronta, pintada, alinhada, em poucos anos vira tijolo cru, gambiarras e caos. Não é economia, é caráter. Não é que chamando os moradores de mau caráter. Cultura e espírito. Enquanto não entendermos que a decadência começa dentro do homem, espírito adoecido que repele ordem e beleza, né? Então, ele está aqui dizendo que as casinhas eram bonitinhas e agora ficaram horrorosas porque o pessoal puxou, né, aumentou aí para cima das calçadas e fez garagens. O que aconteceu? Gente, os moradores da região começaram a sofrer bullying, tá? Começaram a ser atacados. Por quê? Essa gente do Bolsonaro, movida a ódio, incita o ódio contra as pessoas. E aí foi gente tirar foto, foi gente constranger os moradores. Olha só esse vídeo aí que o perfil do Twitch compartilhou. Coloca aí, Gui. A gente não tem caráter, a gente é trabalhador também. Toda a vida larga aí, o pessoal passa mal constrangimento aí embaixo. Nico, Casas aqui da vocês rua. falar, Nico, vocês falar. Você postou isso aqui, certo? Aí não tem um problema. Eu tô aqui na rua Novo Habitat, em Diadema, né? O Nicolas Ferreira fez uma postagem covarde expondo os moradores dessa região aqui. Ô, Thaís, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. O Nicolas Ferreira, um deputado federal que ganha 46 mil reais, fez uma postagem criticando, né, as pessoas aqui, falando que o que aconteceu aqui é questão de caráter. Eu queria entender o seu sentimento com isso. Um deputado falar realmente sobre o caráter das pessoas apenas porque as pessoas querem morar num conforto melhor, ter uma dignidade. Então, a fala dele foi bem assim, meio assim, sem noção, né? Ele pode, como diz, ele pode falar o que ele quer, mas quem vive a dura realidade é a gente. De todas as casas, que a minha situação é um pouco a mais assim tensa, porque são duas famílias morando numa casa só, né? E a gente preferiu ampliar pela minha segurança e pelo meu bem-estar dos meus filhos e da outra família, que no caso aqui o terreno era da minha mãe e do meu tio. Então são duas famílias para uma casa só. E a gente fez aquilo que estava conforme ao nosso alcance. Aí o que acontece? Eu trabalho com pintura, sempre eu trabalho na rua. Aí eu falei assim, ó, como eu tenho espaço aqui, eu vou ampliar para mim trabalhar. Você vê meu compressor, minhas tintas que eu faço serviço aqui e trabalho em empresa também, né? Eu trabalho em empresa aqui na Tucurubu, aqui do lado. Aqui do lado. E faço bico também para, tipo assim, para nós realizar nosso sonho, né? Que terminar nossa casa e tal. Que você vê que a gente é favelado, tem comentário que fala assim, favelado tem que morrer. Não, Pode ver é um que tem esses comentários, o pessoal falando aí. E falou assim, casa sem rebocar, sem acabamento, mas você vê, nós trabalhamos, tem que ir uns poucos, né, mano? Nós chegar lá, vamos deixar tudo bonitinho. Aí aqui, ó. A mulher tá no banheiro aqui. Aqui que minha mulher também terminou a faculdade, eu pretendo montar um escritório para ela aqui do lado, entendeu? Boa. E aí, tipo assim, porque ela é favelada, nós estamos no nosso corre. Sim. Dia a dia. Essa parte aqui você subiu também recentemente. Não, essa aqui foi que eu puxei pra frente. Sim. Aí eu puxei pra frente, que futuramente... E aí a gente vai fazer mais um cômodo aqui. Aqui eu quero fazer o escritório da minha esposa. A segurança, a saúde, que é uma coisa que ele deve se preocupar, ou deveria se preocupar, ele não se preocupa. O deputado deveria se incomodar com a enchente que está acontecendo. Toda vez que chove, as pessoas perdem seus móveis, perdem seus bens, e o trabalho que dá pra gente recuperar de novo as coisas que a gente perde, esse é o problema real da periferia. Mas infelizmente, deputados como o Nicolas, que mora em um apartamento em Brasília, pago pelo povo, ele faz questão de postar sobre o caráter das pessoas sem conhecer de fato o que as pessoas vivem na pele. Nossa, olha, essa pessoa que fez o vídeo é o J.R. Freitas, ele está no X, tá?
perfeito esse vídeo, porque as pessoas não foram lá ouvir os moradores. Vocês viram que a casa dele tá linda por dentro. Linda! Puta casinha bonitinha, eu adorei a casinha dele. Toda ajeitada, né? Ele ainda não fez a pintura do lado de fora, mas ele ampliou a casa dele, ele tem o direito de ampliar a casa dele, ele está fazendo um escritório para a mulher dele estudou, fez faculdade nesse meio tempo, tá? Mas uma pessoa como o Nicolas, um bolsonarista, não se preocupa com o povo. Né? Eles só querem lacrar nas redes sociais, eles só querem fazer e expor os moradores. E a Tabata fez um vídeo brilhante. Coloca aí, Gui. Nicolas Ferreira fez esse post aqui. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Ele está comparando a mesma foto entre 2019 e 2025, mostrando que nesses 6 anos as pessoas construíram outros cômodos na frente e esses cômodos estão com tijolo exposto, sem um acabamento. Ao falar sobre essa situação, ele usa os seguintes adjetivos: desordenado, sem caráter, sem cultura, sem espírito, decadente, espírito adoecido. Mas eu queria trazer uma história para mostrar o quanto que ele tá errado e o quanto que o preconceito, ele emburrece as pessoas. Minha mãe engravidou de mim em 93. Ela não foi acolhida pelo meu pai biológico, foi expulsa de casa. E naquele contexto que só Deus sabe como foi, ela conheceu meu pai. Em poucos dias eles se apaixonaram, meu pai decidiu acolher aquela família e o que o dinheiro deles conseguiu pagar foi o aluguel de um cômodo na Vila Missionária. A barriga foi crescendo e aí foi quando meu pai decidiu, num escadão que ficava algumas casas acima nessa mesma rua, levantar um muro, colocar uma lona e ir para aquela casa, entre aspas, com a sua família. Eu tenho certeza que se tivessem tirado foto daquele momento, os adjetivos teriam sido parecidos, porque ninguém tinha ideia do que meu pai estava enfrentando, mas fato é que os anos se passaram e meus pais fizeram muitos sacrifícios. Naqueles anos todos não sobrou dinheiro para deixar aquela casa bonita, mas teve muita luta. Cada centavo foi usado, primeiro para garantir que a gente nunca passasse fome e segundo para investir na minha educação e na educação do meu irmão. E aí veio a Olimpíada de Matemática, veio a bolsa do CNPq e eu comecei a levar dinheiro para casa também. E aí a casa foi crescendo. Ninguém parava para pensar que tinha que botar argamassa, que tinha que pintar a casa. A conta não era essa. A conta era se eu ia ter dinheiro para pagar a passagem e pagar o meu almoço para estudar na escola em que eu era bolsista. Se meus pais iam ter dinheiro para que os filhos pudessem estudar. Deus vem sendo muito generoso com a gente. A gente hoje tem uma condição financeira muito boa. E aí sim, minha mãe pinta e borda com a casa. Naquela imagem de uma família bagunçada, cheia de problemas, lidando com o alcoolismo, com a dependência química do meu pai, se matando pra gente nunca passar fome, tinha uma família que estava lutando, que estava sonhando. E podem falar o que for dos meus pais, mas eu não conheço pais mais extraordinários. Sabe por quê? Porque nenhum dos dois tinha ensino médio. Os dois viveram coisas horrorosas. E eles formaram os 2 filhos na faculdade. E eles criaram uma família maravilhosa. Quando vocês olharem para alguém que fez um cômodo a mais e que não teve tempo, energia, dinheiro para rebocar, para botar uma argamassa, talvez por trás dessa casa feia tenha uma transformação inteira acontecendo, de uma família que com muita luta está vencendo a pobreza e está construindo a sua história. E essa é a força da nossa periferia. E aí, um dia, quem sabe, uma criança que foi criada numa casa como essa, se elege e vai para o Congresso Nacional lutar por mais educação, por mais habitação, por mais oportunidade para nossa gente. É por isso que eu tô aqui. Que tapa na cara! Toma, Nossa. Nicolas! Né? A sua falta de respeito com as pessoas humildes desse país, como todo bolsonarista. Né? Vocês acham que o pobre é pobre porque merece ser pobre, tá? Esse é o pensamento de vocês. É pobre porque não se esforçou. É o contrário, é o esforço das pessoas que fez as casas ficarem mais feias. E ele sentiu, viu? Ele sentiu a porrada da Tabata e ficou fazendo vários tweets dizendo... aí teve um cara bolsonarista... versão corrigida do vídeo da Tabata. Dessa vez ela falou tudo. Ele sentiu a porrada da Tabata porque ela falou umas verdades para ele que serve para todo bolsonarista que tem aporofobia, preconceito com pobre. Foi isso, é o resumo da postagem do Nicolas. Nicolas Ferreira é um falso cristão. Ele é um falso cristão. Ele usa Cristo... Ele usa a fé alheia para tirar dinheiro das pessoas, para ganhar voto, para manipulá-las, mas eles não levam... Por exemplo, a Tabata Amaral é muito mais cristã
tio Nicolas Ferreira, né, trabalha para o bem da maioria, para o bem da família, né, mais educação, mais saúde, entende? Trabalhou para que a mãe dela hoje pudesse ficar tranquila, né, garantiu a aposentadoria da mãe, né, dando uma vida melhor. Isso é ser cristão. Trabalhar, né, levar amor, né, coletividade, né, a partilha, né, o amor, levar o amor e não o ódio. Os termos que ele usa são muito pesados para classificar aquelas pessoas, para adjetivar, né, é muito pesado, assim, é um horror. Por isso que eu falo, esse deputado é um falso cristão, é uma vergonha que ele seja o deputado mais votado desse país. Tomara que ele perca esse status na eleição do ano que vem, porque ele não merece um terço desses votos, ele não merecia estar na Câmara dos Deputados. E essa publicação dele, Sinara, isso sim deveria ter motivo de punição no Conselho de Ética, porque ele está atacando eleitores, sem conhecer as pessoas, assim, sem saber quem são, etc., promovendo ódio, preconceito de classe, etc. Enfim, é um falso cristão.